하나님의 은혜와 치유와 평강이 우리 가운데 함께 하시기를 축복합니다. Eu abençoo e peço para que a graça e paz do Senhor esteja aqui nesse momento com todos que estão aqui. 하나님의 임재와 영광이 가득한 은혜로운 이 비가 아가비바 교회에서 예배 드릴 수 있게 되어 참 감사합니다. Eu sou muito agradecido a Deus por poder estar numa igreja onde a graça e o amor de Deus está sempre abundante. 한번 저를 따라 함께 고백하고 은혜 받기를 원합니다. Vamos conversar, né? Comigo, vocês repetem o que eu vou dizer. 하나님 나를 사랑하신다. Amamos apenas a Deus. 하나님 나를 치유하신다. Deus nos cura. 하나님 나를 더 잘되게 하신다. Deus nos faz o melhor. 아멘. Amém? 아멘. Amém? 주님이 주신 꿈이 있는 사람들은 As pessoas que possuem um sonho que foi dado pelo Senhor, 그 어떤 시련, 고난, 환경, 건강, 신체적 악조건도 넉넉히 이기고 가치 있게 살고 성공하며 하나님께 영광 돌립니다. ele consegue vencer qualquer obstáculo, seja físico, seja de saúde, seja qualquer outro de problema que ele existir em sua vida. Ele consegue vencilhar e ultrapassar esses limites. 그러나 꿈이 없으면 좋은 환경 형편, 신체적 조건, 부유함 속에서도 무기력하고 초라한 인생을 살게 됩니다. Mas mesmo tendo tudo isso, a boa condição de vida, bom ambiente, se você não possui a Deus, você não consegue desfrutar de tudo isso. 이 시간 주님이 주신 꿈이 있는 사람이라는 제목으로 은혜 받고자 합니다. Gostaria de compartilhar e receber a graça de Deus com o tema em que diz as pessoas, o homem que possui o sonho de Deus. 본문의 말씀은 요한의 전도로 예수님을 믿게 된 안드레가 E assim na palavra vemos que através da evangelização de João, que passou a crer em Jesus, o André, 형제 베드로에게 전도합니다. ele está também novamente evangelizando agora o teu irmão Pedro. 안드레는 그 형제 시몬에게 찾아가서 우리가 메시아를 만났다 하고 예수님에 대해서 말합니다. E assim André começa a falar sobre Messias, dizendo que havia encontrado Jesus Cristo a teu irmão Pedro. 그리고 시몬을 예수님께 데리고 옵니다. E assim traz Simão diante de Jesus Cristo. 예수님께서 시몬을 보시고 내가 요한의 아들 시몬이나 장차 개발하리라 축복하십니다. E assim abençoa. Ao trazer Pedro diante de Jesus Cristo abençoa, dizendo que ele seria chamado Cefas, que quer dizer Pedro. 이 개바는 베드로 반석이란 뜻이는데 예수님께서는 개바에게 베드로 반석 같은 큰 일꾼이 되리라 하는 꿈을 주십니다. E assim Pedro, Cefas significa Pedro, uma rocha, né? E assim Jesus Cristo abençoa através desse nome a vida de Pedro, que tenha através dele um sonho com o Senhor. 베드로는 그 꿈을 믿고 부족하고 연약하지만 예수님을 따라 훈련 받으면서 성장하며 나아갔더니 예수님의 수제자, 위대한 일꾼, 그리고 가장 가치 있는 성공적인 인생을 살았습니다. Então Pedro, recebendo desse sonho e acreditando nesse sonho que havia recebido de Jesus Cristo e vivendo a sua vida prática ao lado do Senhor, ele consegue realizar maravilhosas obras através dessa fé que ele teve. 하나님의 은혜로 구원받은 성도들은 꿈대로 되기에 하나님께서는 꿈이 있는 사람 되기를 원하십니다. Aqueles que receberam o sonho do Senhor, o Senhor deseja que você viva de acordo com esses sonhos, que se tornem homens de sonhos em sua vida. 왜냐하면 꿈이 없으면 살았으나 죽은 자와 같습니다. Porque se a pessoa não possui um sonho, mesmo ela estando viva, é como um ser morto. 꿈이 없으면 잘 때는 가운데 물질의 넉넉함 속에서도 참된 기쁨과 행복을 누리지 못하고 의미 없는 인생을 살게 됩니다. Sem o sonho você não consegue viver uma vida de significados, uma vida mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo todas as coisas, não tem sentido a tua vida. 또 인생길 살다 보면 힘들고 어려울 때가 있습니다. E na vida nós temos momentos de dificuldade e de momentos de sofrimento. 하나님께서는 그때
믿음으로 살면 연단해서 훈련해서 더 크고 더 복되게 쓰시려는 계획이 있습니다. Mas no plano de Deus, se você viver de acordo com esse sonho, você poderá fazer coisas muito maiores, muito mais abençoadas. 그런데 꿈이 없으면 Mas sem o sonho, 힘든다고 적당하게 살기 때문에 승리와 복된 길을 갈 수가 없습니다. mas sem o sonho você não consegue viver uma vida próspera ao lado de Deus, aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. 부모님의 소원이 자식 잘되기를 원하듯이 하나님께서는 우리가 더 잘되기를 원하십니다. Como é o sonho de um pai, dos pais, que os seus filhos sejam bem-sucedidos, da mesma forma, Deus deseja que nós sejamos bem-sucedidos. 그렇기 때문에 하나님은 우리 성도들이 이 꿈이 있는 사람 되기를 원하십니다. E por isso Deus deseja que nós sejamos essas pessoas de sonhos de Deus. 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보지 못하는 것들의 증거라 했기 때문에 인생은 꿈대로 되기 때문입니다. E por isso a Bíblia nos diz, a fé é a certeza das coisas que se separam, a convicção de fatos que não se veem, e por isso que nós necessitamos desses sonhos. 예, 인생길은 계획대로, 가문대로, 학력대로, 인물대로 되는 것 같지만 성경이나 역사나 교회사 속에 보면은 인생은 꿈대로 됩니다. Nós vemos que os sonhos não é de acordo com a nossa escolaridade, a nossa família, nosso dinheiro, tudo que nós possuímos. Mas os sonhos se dão através do mover de Deus em nossa vida. 그렇기 때문에 지금 환경, 형편, 사정 보다가 꿈이 있는 사람이 되어야 합니다. Então, mais do que o momento na qual estamos vivendo agora, devemos olhar, então, sendo homens, pessoas de sonhos de Deus. 우리 사람이 언제 살기가 싫고 의욕이 없습니까? Quais são os momentos na vida em que nós não temos mais a vontade de viver e perdemos essa vontade? 미래가 보이지 않을 때 꿈이 없을 때입니다. Quando não conseguimos enxergar o futuro e quando não há sonho, esses fatos acontecem em nós. 앞날에 대한 꿈이 있으면 지금 아무리 힘들고 어려워도 희망을 가지고 현실을 극복하고 승리할 수 있습니다. Mas se nós tivermos um sonho diante de nós, nós poderemos realmente driblar essa realidade na qual nós estamos vivendo e viver à frente daquilo que nós desejamos. 오늘 우리의 삶의 가장 위기 중에 하나는 O maior dos perigos em nossa vida atual de hoje 살 만큼 살고 있으면서 꿈을 잃어버리고 사는 é que 것입니다. vivemos num conforto tão confortável que nós perdemos os nossos sonhos. 이 시대에 가장 중요한 것이 꿈이 살아나고 꿈이 새로워지고 꿈이 커지는 것입니다. Nos momentos, nos dias de hoje, o mais importante nos dias de hoje é que o sonho viva, o sonho aumente, o sonho esteja conosco. 아가비바 교회는 꿈이 있는 교회이고 꿈이 큰 교회입니다. A igreja Água Viva é uma igreja que possui sonhos e possui um grande sonho. 아가비바 교회의 모든 성도님들은 날마다 주일마다 꿈이 새로워지고 꿈이 커져서 꿈대로 더 잘 되시기를 축복합니다. Eu anseio e eu abençoo para que todos os irmãos da igreja Água Viva que possuem esses sonhos sejam bem-sucedidos e sejam abençoados esses sonhos de vocês. 제가 사는 나라 한국은 50년 전만 해도 Há 50 anos atrás, o país em que eu vivo, né, a Coreia, 자원도 돈도 없는 세계에서 가장 못 사는 나라였습니다. não possuía matéria-prima nem dinheiro, era um país muito pobre. 유엔에 등록된 120여 국가 중에 Dentre os 120 países que estão registrados na ONU, 필리핀이 국민소득 170불, a renda per capita de Filipinas era $127, 태국이 220불일 때 Tailândia era $220, 우리 한국은 76불이었고 e a Coreia era $76. 우리 밑에는 인도만 있는 세계에서 두 번째로 못 사는 나라였습니다. E assim, abaixo da Coreia existia apenas a Índia, era o segundo país mais pobre deste mundo. 이 힘든 가운데 우리 믿음의 선배들은 Diante dessa dificuldade, os nossos veteranos da fé, 꿈을 가지고 주일이면 이렇게 예배 열심히 드렸습니다. com sonhos, eles iam à igreja e esforçavam em cultuar a Deus. 배고파 먹을 게 없어도 Quando não tinha o que comer, passando fome nos seus dias a dia, 하나님 앞에 11조하며 eles entregavam seus dízimos a Deus 다음 세대 우리의 자녀와 후대를 위해 헌신했습니다. e se entregaram para a geração que estava por vir.
동전 한 입 두 입 모아가지고 선교하고 juntaram as pequenas moedas que possuem em seus bolsos para fazer missões 때로는 돌팔매 맞으면서 전도했습니다. e evangelizavam mesmo em certos momentos sendo apedrejados. 배후에 이런 뜨거운 신앙의 부흥이 있으니까 Havendo no fundo esse fervor do avivamento, 그 모진 가난과 고난을 이기고 오늘의 경제 부흥 이루었습니다. podemos realizar esse milagre econômico na Coreia através desse fundo que nós possuímos. 세계 3대 국제기구 É o terceiro país, UN 세계은행 IMF 중에 dentre os países que tiveram passando pela FMI, 이명의 수장이 한국인이고 duas pessoas que estão ali nos altos cargos são coreanos no FMI, o Banco FMI. 세계 경제 거의 10위 안에 움직이는 이 모든 축복은 신앙의 부흥에 따른 E 축복입니다. se tornou a 10ª economia, entre as 10 melhores economias do mundo. E no fundo de tudo isso está a fé. 우리 한국도 세계도 Na Coreia e também o mundo, 문제가 무엇입니까? quais são os problemas que nós encontramos hoje em dia? 살기 좋아지는 가운데 É que nesse conforto na qual vivemos hoje em dia, 꿈이 졸아드는 것이 문제요. os sonhos têm secado a cada dia. 꿈을 가지고 도전하지 않는 것이 O 문제입니다. problema é não desafiar com os sonhos que nós possuímos. 오늘을 기반으로 E assim com a base do hoje em dia, 우리가 계속 꿈을 가지고 devemos estar sempre continuamente com 도전해 sonhos 나갈 때 e desafiando 우리의 앞날, o nosso futuro, então, 우리의 자녀, os nossos filhos, 우리의 후대가 os nossos descendentes 희망이 있을 줄 믿습니다. terão uma grande esperança. 오늘 이 자리에 계시는 여러분과 자녀와 후대에서 E assim todos vocês que estão sentados aqui, 세계와 vocês e seus 브라질에 filhos, que Brasil e ao mundo, 각계각층의 지도자들이 많이 일어나기를 축복합니다. daqui de dentro possam levantar grandes líderes deste mundo. 하나님께서는 믿음으로 사는 성도들에게 꿈을 주십니다. Deus dá sonho para aqueles que vivem na fé pelo Senhor. 꿈을 새롭게 하시고 갈 때마다 더 크게 하십니다. Ele renova esse sonho e faz com que esse sonho cresça a cada dia. 하나님께서 하나님을 알지 못하고 우상을 만들어 파던 아브라함을 부르셔서 E assim aquele que não conhecia a Deus, que era Abraão, o Senhor chamou ele diante de si. 내가 너로 큰 민족을 이루게 하고 E diz a ele: farei uma grande nação através de ti. 내게 복을 주어 내 이름을 창대케 하리니 너는 복의 근원이 E 될지라 também 했습니다. abençoarei sua vida e seu nome seria engrandecido. Então você será fonte de bênção a todas as nações. 아브라함이 나이가 들어 인간적으로 될 수 없고 할 수 없을 것 같은데 Parecia uma situação remota, ele já era um homem de idade, era algo de impossível para os olhos humanos. 하나님께서 말씀을 통해서 아들을 주신다. 복의 근원이 된다. 꿈을 주십니다. Mas através da palavra de Deus, ele diz: você será canal de bênção às pessoas e te darei um filho. Esse foi o sonho dado a Abraão. 아브라함은 하나님의 말씀을 믿고 꿈을 가졌습니다. E assim, crendo Abraão na palavra de Deus, ele seguiu firme nesse sonho. 꿈을 가지고 나가니 아들을 얻고 복의 근원이 된 줄 믿습니다. E com esse sonho em mãos, ele seguindo adiante, ele conseguiu realizar esse sonho e conseguiu adquirir esse seu filho. 꿈이라 하면 요셉을 빼놓을 수 없습니다. Falando em sonhos, ele não pode tirar uma pessoa chamada José. 요셉도 하나님께서 주시는 꿈을 가지고 나갈 때 José também, quando foi adiante de Deus através desse sonho recebido por ele, 그 꿈대로 애굽의 총리가 되고 ele se tornou ministro de Egito através desse sonho 하나님께 영광을 돌리고 e assim glorificou a Deus. 수많은 백성을 살리고 Levantou várias nações, fez com que sobrevivessem várias 부모와 nações. 형제 다 선대할 수 있는 축복이 온 줄 믿습니다. Ele foi abençoado em todos os aspectos para que tudo isso se realizasse. 오늘 본문에도 보세요. Veja hoje na palavra de hoje então. 베드로는 갈릴리의 어부입니다. Pedro era um pescador de Galileia. 부족하고 연약하고 약점이 많은 사람입니다. Ele era fraco, tinha muitos pontos fracos na qual podia observar-se. 그러나 형제의 전도로 예수님 믿고 Mas através da evangelização de um irmão, do seu próprio irmão, conseguiu crer em Jesus Cristo. 너는 개바라 말씀을 들으면서 꿈을 가지고 살아갔습니다. E disse a ele: você será Cefas. E com esse sonho ele viveu a sua vida. 계속 말씀 안에 성장하고 성숙하면서 인내하며 순종해 나갔더니 E assim, obedecendo com persistência e amadurecendo e crescendo espiritualmente a cada dia, 하나님께서 예수님의 수제자 위대한 베드로로 써 주신 줄 믿습니다. e assim ele foi utilizado como grande discípulo de Deus, de Jesus Cristo, Pedro.
예수님 믿으면 이 세 가지 분명한 꿈이 있습니다. Quando nós cremos em Jesus Cristo, nós temos três sonhos, três certezas de sonhos em nossa vida. 나는 예수님 믿음으로 십자가에서 흘리신 보혈로 모든 죄 사함 얻었다. De que eu, através da crença em Jesus Cristo, eu fui perdoado de todo o pecado que há em minha vida. 나는 구원 얻었다. Eu adquiri a salvação. 나는 영생 얻었다. Eu fui salvo. 나는 하나님의 자녀 되었다. Eu tornei-me filho de Deus. 나는 천국 간다는 꿈입니다. Eu irei ao reino de Deus. Esse é o sonho. 또 하나 꿈은 E mais um sonho 예수님 믿는 성도에게는 é que aquele que crer 내가 em 바로 Senhor, 믿고 바로 봉사하고 헌신하면 하나님께서 내게 은혜와 복을 주신다. então se eu crer corretamente, viver corretamente, atender bem ao chamado de Deus, meus filhos, minha família, a igreja serão abençoados como um sonho. 자녀와 후손도 영원히 복되게 하신다. A minha família, os meus descendentes também serão abençoados. 믿음으로 살면 Se nós vivermos com fé, 지금 어렵고 힘든 부분이 있어도 por mais que tenha dificuldades nesse momento e agora, 때가 되면 반드시 chegando um certo momento, com certeza, 합력하여 복이 된다. ter a cooperação para o bem através e assim seremos abençoados. 하나님께서는 E Deus, 우리가 생각하는 것보다 mais do que nós pensamos, 상상하는 것보다 mais do que nós imaginamos, 언제나 더 좋은 것으로 주십니다. Ele sempre nos dá coisas melhores do que isso. 오늘 연세 드신 분이 계신다면 Hoje, se há pessoas que estão com uma certa idade aqui, 지난날 어렵고 힘들었던 데를 생각해 보십시오. lembre-se do seu passado, dos momentos de dificuldade na qual você passou. 때로는 죽을 것 같고 못 살 것 같았지만 Havia um momento que você dizia assim, vou morrer e vai acabar tudo por aqui. 믿음으로 살아오니 하나님께서 합력하여 복이 되게 하십니다. E assim continuamos a nossa vida com fé. E assim vimos que Deus cooperou tudo para o nosso bem. 아가비바 교회 모든 성도님들은 지금보다 앞날이 더 좋아지는 이 은혜와 복이 있기를 축원합니다. Eu abençoo para que todos os membros da igreja Água Viva, mais do que agora, daqui para frente, daqui em diante, os seus sonhos por vir serão muito melhores do que agora. 또 하나 중요한 것이 있습니다. Há mais um ponto também importante a ser falado. 예수님 믿는 성도에게는 나도 하나님의 영광을 드러내야지, 복음을 전해야지, 교회를 위해서 헌신해야지 이 꿈이 생깁니다. Aquele que crê em Jesus Cristo ele adquire um sonho para glorificar a Deus, para trabalhar pela missão, para evangelizar as pessoas pela igreja. 예수 믿지 않는 분들을 보면은 Quando observamos as pessoas que não creem em Jesus Cristo, 내가 전도해야지, eu devo evangelizar. 아가비바 교회로 인도해야지 이 vou- 마음이 꼭 Tenho o 생깁니다. coração de querer trazer essas pessoas para a igreja Água Viva, trazer e evangelizar essas pessoas. 저를 따라 한번 해주시면 감사하겠습니다. Eu agradeceria se vocês falassem o que eu fosse falar nesse momento. 나는 Repetissem. 구원받았다. Fui salvo. 나의 앞날은 잘 된다. O meu futuro será bem sucedido. 나도 전도해야 한다. Eu também devo evangelizar. 예, 하나님 주신 세 가지 꿈을 요약을 했는데 Esse é o resumo dos três sonhos nas quais nós recebemos através do Senhor. 오늘에 주어진 현실에 만족하지 않고 안주하지 않고 방심하지 않고 Não devemos vacilar, não devemos estar no conforto desse sonho na qual nós temos neste momento, 더 좋은 앞날을 바라보고 mas olhar para o futuro que há a vir de melhor para nós. 이 세 가지 꿈을 가지고 나가는 것이 구원받은 E 성도입니다. caminhar diante dessa salvação, desse caminho da salvação com esses três sonhos de Deus. 한 사람이 밤중 빗길을 운전해 가는데 자동차 시동이 꺼지고 Uma 말았습니다. pessoa estava dirigindo e era um dia de chuva e de repente o motor pifou. 근처에 정비소도 없고 고민하고 가고 있는데 한 차가 멈추더니 한 사람이 내려서 무슨 일이냐 물었습니다. Na região não havia mecânico, não havia nada. Então, e de repente um carro estava passando ao seu lado e parou e perguntou a ele: o que está acontecendo? 시동이 꺼졌다고 하자 엔진 뚜껑을 열고 무엇인가 건드렸더니 다시 시동이 E 걸렸습니다. assim ele pediu ajuda, né? E abriu-se o capô do carro e ele mexeu em umas coisinhas e o motor voltou a funcionar novamente. 운전사가 너무 감사해서 감사합니다. 엔진 고장인 줄 알고 걱정입니다 하자 E o motorista agradeceu ao indivíduo e disse: muito obrigado, pensei que havia algum problema no meu motor. 어느 차든지 작은 스파크만 있어도
다시 한번 시당을 걸 수 있다는 겁니다. Mas esse homem disse a ele: seja qualquer carro que você possuir, se você conseguir fazer uma faísca acender, novamente o carro tem a possibilidade de acender o motor, ligar o motor. 사랑하는 성도 여러분, 작은 스파크라도 있으면 다시 시동을 걸 수 있듯이 Amados irmãos, da mesma forma como uma pequena faísca pode ligar o motor novamente, 우리는 꿈을 가지고 우리 인생의 시동을 다시 걸어가야 합니다. nós devemos ligar o motor da nossa vida também com essa faísca, com esse sonho em nossa vida. 안주하지 말고 Não esteja no conforto, 방심하지 말고 não vacile, 게으르지 말고 não seja preguiçoso, 나태하지 말고 não fique perdido, 주님이 주시는 꿈을 가지고 mas com o sonho dado pelo Senhor, 도전해 가야 합니다. desafie essa vida. 꿈은 더 나은 미래를 바라보게 합니다. O sonho faz com que nós vejamos um futuro melhor. 어부 시몬을 반석 같은 일꾼 베드로가 될 것을 내다보시고 E assim Jesus olhou e viu que aquele pescador Pedro poderia se tornar o pescador de homens. 너는 베드로라 꿈을 주시는 주님께서 E assim o Senhor lhe deu o sonho dizendo: você vai ser Pedro agora em diante. 오늘 우리 한 사람 한 사람 우리의 자녀와 후손을 향해서 Da mesma forma para cada um de nós, para nossos filhos e para nossos descendentes, 더 큰 꿈을 가지시기를 원하십니다. Ele anseia que nós tenhamos um sonho maior do que nós possuímos agora. 더 큰 꿈을 주시기를 원하십니다. Ele deseja dar um sonho maior nesse instante para vocês. 우리는 더 큰 꿈을 가지고 Temos que ter um sonho maior 우리 인생의 시동을 걸어서 e com esse sonho ligar o motor da nossa vida, 하나님께서 마음껏 쓰시도록 달려가는 은혜가 있기를 축복합니다. para que sejamos utilizados nessa correria para o evangelho do Senhor e que vocês sejam abençoados para isso. 아가비바 교회의 큰 부흥을 바라봅니다. Eu observo o grande avivamento que irá acontecer na igreja Água Viva. 아가비바 교회 성도님과 자녀와 후손들 가운데 Dentre os fiéis da igreja Água Viva, dos filhos e descendentes dessa igreja Água Viva, 세계와 브라질의 큰 일꾼들이 많이 일어날 것을 바라봅니다. observo que levantaram grandes líderes para a obra de Deus de todo o mundo. 더 큰 꿈을 가지고 우리 달려가는 모두가 될 수 있기를 축복합니다. Que vocês sejam essas pessoas com um sonho muito maior e possam seguir adiante com esse sonho. 아멘. 기도하겠습니다. Oremos.